Capítulo 4, parte 1. A verdade a respeito das intenções. A nossa vida subjetiva interior é o que realmente importa para nós, enquanto seres humanos. No entanto, sabemos e entendemos relativamente pouco a respeito de como ela surge e como funciona na nossa vontade consciente de agir. Benjamin Libet. Depois daquela primeira conversa por telefone com o Dr. Renin, eu estava ansioso para obter outras informações. Fiz perguntas a ele sobre o seminário que ele iria apresentar algumas semanas depois. Ele não tentou me convencer a participar. Disse que estava constantemente fazendo uma limpeza de modo que somente as pessoas certas compareceriam ao seminário. Ele tinha certeza de que a divindade, a palavra preferida dele, para o poder maior de todos nós. De que a divindade, a palavra preferida dele, para o poder maior de todos nós, mas que é todos nós, tomaria as providências adequadas para que tudo saísse da maneira correta. Perguntei ao meu amigo Mark, o homem que mencionou o Dr. Henlin para mim pela primeira vez, se ele gostaria de ir comigo. Ofereci-me para pagar a parte dele como um presente, por ele ter falado comigo a respeito desse milagre e do fazedor de milagres. É claro que Mark aceitou. Pesquisei um pouco mais antes da viagem. Perguntei aos meus botões se o método desse terapeuta teria alguma coisa a ver com Runa, o método de cura popular do Havaí. Enquanto lia, descobri que não estava nem um pouco relacionado. Runa é o nome que Mark Freedom, o empreendedor que virou autor, deu à sua versão do espiritualismo havaiano. Ele afirmou ter aprendido uma tradição secreta com amigos havaianos enquanto trabalhou como professor no Havaí. Ele fundou a Runa Fellowship em 1945 e depois publicou uma série de livros, sendo que um dos mais populares é The Secret Science Behind Miracles. Embora fascinante, o trabalho de Long não tinha nada a ver com o terapeuta que eu estava investigando. Eu estava começando a descobrir que o terapeuta praticava um método da qual Long nunca ouvira falar. Pelo menos não da maneira como o Dr. Renin o praticava. À medida que continuei a ler e a aprender, a minha curiosidade aumentou. Eu mal podia esperar pelo dia do voo que me levaria ao encontro do agente de cura. Voei para Los Angeles, encontrei com Mark e fui para Calabasas, na Califórnia. Mark levou-me para um passeio em Los Angeles antes de partirmos e nos divertimos bastante. No entanto, ambos queríamos conhecer o homem a respeito de quem tanto tínhamos ouvido falar. Embora Mark e eu tivéssemos tido uma conversa profunda e estimulante durante o café da manhã, o que nós dois realmente desejávamos era que o seminário começasse logo. Quando chegamos à sala do evento, deparamos com uma fila de cerca de 30 pessoas. Fiquei tentando ficar na ponta do pé o tempo todo para poder enxergar por cima da cabeça das pessoas. Eu queria ver o agente de cura. Eu queria ver o homem misterioso. Eu queria ver o Dr. Henlin. Quando finalmente cheguei à porta, fui recebido por ele. Aloha, Joseph, disse o Dr. Henlin, estendendo a mão. A voz dele era suave, mas ele tinha carisma e autoridade. Vestiu uma calça, caque, tênis e camisa abertos no colarinho e paletó. Tinha na cabeça um boné de beisebol, a qual mais tarde vinha saber que era a sua marca registrada. Aloha, Mark, disse ele para o meu amigo. Batemos um papo descontraído quando ele fez perguntas a respeito do nosso voo, do tempo que eu levava para ir do Texas a Los Angeles e assim por diante. Adorei o homem instantaneamente. Algo a respeito de sua segurança e do seu jeito de avô me fez com que eu me identificasse com ele. O Dr. Henlin gosta de começar na hora. Assim o evento teve início. Ele me chamou. Joseph, quando você deleta alguma coisa do seu computador, para onde ela vai? Não tenho a menor ideia, respondi. Todo mundo riu.
Estou certo de que ninguém tampouco sabia. Quando vocês apagam uma coisa do seu computador, para onde ela vai? Perguntou ele à audiência. Para a lixeira, gritou alguém. Exatamente, disse o Dr. Renin. Ela continua no computador, só que não podemos vê-la. As suas memórias são assim. Continuam em vocês, só que invisíveis. O que vocês precisam fazer é apagá-las completa e permanentemente. Achei isso fascinante, mas não tinha a menor ideia do que significava ou do rumo que a coisa estava tomando. Por que eu iria querer que minhas memórias fossem permanentemente apagadas? Vocês têm duas maneiras de viver a vida, explicou o Dr. Renin. A partir da memória ou da inspiração. As memórias são antigos programas que voltam a ser executados. A inspiração é o divino transmitindo-lhe uma mensagem. Vocês precisam viver a partir da inspiração. A única maneira de ouvir o divino e receber inspiração é limpar todas as memórias. A única coisa que vocês precisam fazer é a limpeza. O Dr. Renin passou bastante tempo explicando como o divino é o nosso estado zero. É onde temos limite zero. Não há memórias. Não existe identidade. Nada além do divino na nossa vida. Temos momentos em que visitamos o estado de limite zero, mas na maior parte do tempo o que está se manifestando é lixo, o que ele chama de memórias. Quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico e examinava as fichas dos pacientes, disse ele, eu sentia dor dentro de mim. Era uma memória compartilhada. Era um programa que fazia com que os pacientes agissem como agiam. Eles não tinham controle. Estavam presos em um programa. Enquanto eu sentia o programa, eu ia fazendo a limpeza. A purificação ou limpeza tornou-se um tema recorrente. Ele nos ensinou várias maneiras de nos purificarmos e não posso explicar aqui a maioria delas porque são confidenciais. Você precisa participar de um seminário de Ho'oponopono para aprendê-las. Mas não há um método de purificação que o Dr. Renin usou mais e ainda usa, que é o que usarei hoje. Existem simplesmente 4 declarações que dizemos repetidamente sem parar, dirigindo-as ao divino. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigada. Enquanto participávamos daquele primeiro evento de fim de semana, a frase eu te amo tornou-se parte do tagarelar da minha mente. Assim como às vezes acordamos com uma música tocando na cabeça, eu acordava ouvindo eu te amo na cabeça. Quer eu pronunciasse ou não conscientemente a frase, ela estava presente. Era um sentimento maravilhoso. Eu não sabia como a frase poderia estar purificando alguma coisa, mas eu a repetia de qualquer maneira, como eu te amo poderia ser de algum modo nocivo. Em determinado momento do evento, o Dr. Renin voltou a se dirigir a mim. Ele perguntou, Joseph, como você sabia se uma coisa é uma memória ou uma inspiração? Eu nem entendi a pergunta e disse a ele, como você sabe se uma pessoa que contraiu câncer transmitiu a doença para si mesma ou se ela foi transmitida pelo divino como um desafio destinado a ajudá-la? Fiquei em silêncio por um instante enquanto tentava assimilar a pergunta. Como você sabe quando um evento é proveniente da sua mente ou da mente do divino? Não tenho a menor ideia, repliquei. Nem eu, declarou o Dr. Renin. E é por esse motivo que precisamos fazer uma limpeza constante. Precisamos purificar tudo, já que não temos nenhuma ideia do que é uma memória e do que é inspiração. Fazemos a limpeza para chegar a um lugar de limite zero, que é o estado zero. O Dr. Renin afirma que a nossa mente tem uma visão minúscula do mundo.
E essa visão não apenas é incompleta, como também incorreta. Só acreditei nesse conceito quando tive nas mãos o livro The Why and the Mind. Nele, Claston escreve a respeito da experiência que provam que o nosso cérebro nos diz o que fazer antes de nós conscientemente decidirmos fazê-lo. Em uma famosa experiência, um neurocientista chamado Benjamin Lieber ligou pessoas a um eletroencefalógrafo, o aparelho que faz o registro do eletrocefalograma, EEG, que mostrou o que estava acontecendo no cérebro dessas pessoas. O aparelho revelou que um surto de atividade cerebral ocorria antes que a pessoa tivesse a intenção consciente de fazer alguma coisa, indicando que a intenção tinha origem no inconsciente e depois penetrava na percepção consciente. Claston escreve que Lieber descobriu que a intenção de se mover aparecia cerca de 1/5 de segundo antes de o movimento começar, mas que um surto de atividade no cérebro tinha lugar mais ou menos em 1/3 de segundo antes da intenção. Segundo William, no livro On Design Why We Want What We Want, experiências como essas sugerem que as nossas escolhas não são formadas de uma maneira consciente e racional. Ao contrário, elas se formam na mente inconsciente e vão aumentando de intensidade, e quando finalmente chegam à superfície, nós passamos a controlá-las. E o próprio Benjamin Lieber, o homem que realizou as experiências polêmicas e reveladoras, escreveu o seguinte no livro Mind Time: o surgimento inconsciente da intenção de agir não poderia ser controlado conscientemente. Somente a sua consumação final, em um ato motor, poderia ser conscientemente controlada.